Hoje é dia 20 de novembro de 2013. Nós estamos aqui numa conversa com um colóquio, né, como acabamos de conversar, um colóquio com Gilvão Miller de Oliveira, e vamos conversar sobre temas ligados à licenciatura indígena, ao Alto Rio Negro, e basicamente sobre princípios, formulações, concepções que dão sustentação à nossa proposta de licenciatura indígena no Rio Negro. O objetivo imediato dessa nossa conversa aqui é transformar essa nossa pequena entrevista, pequena colóquio, num material para ser publicado num boletim informativo da licenciatura indígena. Talvez antes da gente começar nas perguntas, na conversa, mais do que pergunta e conversa, mas talvez uma rapidazinha da tua experiência. O teu currículo cretano, o teu currículo cretano sobre Alto Rio Negro, para a gente ter como indicativozinho. Certo. Eu me formei em Linguística e comecei a trabalhar logo no início, em 91, com a chamada Educação Escolar Indígena. Então trabalhei primeiro com os Caingangue, no primeiro magistério que houve no Brasil. Em Santa Catarina? No Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Organizado pela Unijuí, na época. De lá eu fui trabalhar que foi o maior projeto de formação de professores dos anos 90, que foi o projeto Tucum, no Mato Grosso, que tinha financiamento do Banco Mundial, através do chamado Polo Noroeste. De lá vim para o Amazonas a convite do antigo IERAM, Instituto de Educação Rural do Amazonas, que depois virou a Secretaria de Educação, para formular um projeto de formação de professores indígenas para o Amazonas, que foi o Piraiauara, naquela época, que a gente podia fazer muito pouca coisa. Assessorei 7 estados em educação escolar indígena, em diferentes épocas, diferentes modalidades, inclusive o Ceará, com índios não reconhecidos pelo governo. E, a uma certa altura, eu fui convidado, através do CIMI, para ir ao Rio Negro, atuar naquele magistério, que foi então o primeiro magistério, feito pela prefeitura, que tinha a coordenação da Marta Azevedo, e lá tivemos a oportunidade de publicar o livro Terra das Línguas, que começou essa discussão com um livro escrito em 11 línguas diferentes, com conteúdos que não se repetem, que pressupõe um leitor multilíngue, ou que se vale de colegas ou amigos que vivem na mesma comunidade para poder ler outras partes de línguas que ele não domina. E foi no âmbito daquele magistério, numa etapa ocorrida com os tucano, os povos falantes de tucano e Engatu, ali na sede do município, que surge a primeira proposta de uma lei de cooficialização de línguas. Nós contratamos um advogado para elaborar melhor essa questão, e num processo que durou 2 anos, chegamos finalmente à cooficialização, primeiro processo de cooficialização de uma língua em nível municipal, porque o Brasil se esqueceu de proibir que os municípios oficializassem línguas. Nunca ocorreu aos legisladores que essa brecha ficaria disponível. E isso gerou um parecer de constitucionalidade que acabou sendo extremamente importante para que o processo de cooficialização se generalizasse no Brasil, fosse percebido por outros municípios. Nós calculamos que há mais de 80 municípios no Brasil com maioria falantes de outras línguas. Situação essa perfeitamente invisível no quadro da ideologia nacional monolíngue em português. Portanto, há um espaço de crescimento para essa estratégia. E São Gabriel, assim, o movimento indígena, o movimento ligado à FOIRN, foi pioneiro em propor uma metodologia que dê visibilidade e operatividade para as línguas brasileiras, como tem sido chamado no âmbito do Inventário Nacional da Diversidade Linguística, que é um projeto que vem depois e que pretende, ou já a partir de um decreto do Lula de 2010, reconhece todas as línguas brasileiras como patrimônio cultural da nação. Não só as indígenas, mas também as línguas de imigração, os crioulos, as línguas afro-brasileiras, as línguas de sinais, como Libras e outras, e as variedades regionais do português, variedades rurais do português também. A partir de São Gabriel da Cachoeira, o processo de cooficialização se estendeu, em seguida ao Espírito Santo. Em São Gabriel foi uma lei de 2006. 2002. 2002, que se transformou em 2006,
numa nova lei, que é então, digamos, o processo de regulamentação da lei. Dos 3 momentos de uma lei de oficialização, que São Gabriel cumpriu os 2 primeiros e não cumpriu o último. Isto é, aprovou a lei, número 1. Número 2, regulamentou a lei a partir de um grande seminário, que a professora Ivani também coordenou, que ocorreu em 2006, com o recurso da Unicef, e que trouxe mais de 100 lideranças das várias partes do município e colocou em grupos essas lideranças, e cada grupo desses apreciava um item da lei e abria esse item. Isto é, quando se dizia lá que as leis deveriam estar representadas nos meios de comunicação, o grupo pegava essa linha que dizia isso e detalhava quanto tempo, em quanto tempo, só nas mídias orais, também nas mídias escritas, como é que será feito, que temporalidade será admitida. De modo que nós saímos lá com um documento muito mais completo, que é a mais completa versão estendida, já no nível do planejamento, de uma lei de oficialização no Brasil. Mas, infelizmente, o terceiro passo, que é o passo da implementação daquela lei, não ocorreu. A Prefeitura de São Gabriel não chamou o Conselho Municipal de Política Linguística, pensado como um órgão formado pelas secretarias, pelos órgãos públicos, mas também pelas entidades da sociedade civil, igreja, empresas, etc., para fazer a gestão dessa pluralidade linguística. Isso nunca foi chamado, nunca foi constituído. E a partir de 2006, então, eu diria que a principal ação da lei foi a licenciatura indígena da UFAM, porque a licenciatura foi possível neste modelo em função de serem o Tucano, o Baniwa e o Engatu oficiais no nível do município. Isso ancorou uma ação de implementação que não é propriamente do município e que não teve também um desdobramento mais concreto naqueles itens que a lei previa. Diferente disso é o que aconteceu no Espírito Santo, onde vários municípios oficializaram o pomerano, a primeira língua de imigração oficializada, que é um fato notável porque as línguas de imigração não têm qualquer estatuto legal no Brasil. As línguas indígenas, pelo menos, são reconhecidas pela Constituição, são reconhecidas pela LDB, e há uma legislação específica para o subsistema educacional indígena. As línguas de imigração não, elas não têm nenhum tipo de estatuto. É proibido fazer escolas bilíngues com pomerano, com Hunsrück, com italiano, porque não tem estatuto legal. E, nesse sentido, a oficialização em nível municipal é um passo extraordinário para o reconhecimento de uma diversidade linguística no Brasil que extrapola o próprio âmbito das línguas indígenas. Então, esse processo que se deu no Alto Rio Negro, com a cooficialização das 3 línguas indígenas, Baniwa, Tucano e Engatu, é um passo adiante para que o Brasil reconheça as línguas nacionais, né? A língua brasileira, como você falou. E que outras línguas existem no Brasil? Esse processo, vamos pensar assim, esse processo indígena, ele contagiou, ele contaminou, ele influenciou que outras situações, que outros contextos locais e que outras línguas hoje são? Certo. Hoje nós temos um quadro de 8 línguas oficiais em nível municipal, começando então com o Tucano, o Baniwa e o Engatu. Em seguida foi oficializado o pomerano, em vários municípios do Espírito Santo, em São Lourenço do Sul, no Rio Grande do Sul. Que é uma língua de origem germânica. Que é uma língua germânica falada numa região que hoje não existe mais, que é a Pomerânia. Foi anexada à Polônia e toda a população foi expulsa pelo Estado polonês após a Segunda Guerra Mundial, dissolveu-se dentro da Alemanha, perdeu a língua. Ela ficou conservada no Brasil, onde há cerca de 120 mil falantes. Quer dizer, é uma língua 4 vezes mais falada que a língua indígena mais falada do Brasil, mas perfeitamente invisível, legalmente, em termos educacionais e tudo. E que hoje é falada, não é mais falada na Pomerânia, é falada só no Brasil? Principalmente no Brasil e pequenas comunidades na Austrália e Estados Unidos também oriundas da imigração.